Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de português, a nossa aula de número 109. Nós vamos iniciar com o nosso livro 8, isso aí. Então, peguem o livro 8 de vocês, lápis e borracha, e acompanhem os slides. O tema da nossa aula é selecionar livros da biblioteca. Bom, vocês têm feito isso na nossa biblioteca, atualmente na nossa biblioteca virtual, que é a Árvore de Livros. Tem selecionado os bons livros, alguns a tia Jorge selecionou, indicou para vocês, e outros vocês mesmos selecionaram individualmente. Mas o que chama mais atenção de vocês nessas histórias que vocês selecionaram? Que tipos de história atrai mais vocês? As histórias, elas são contadas por pessoas. E muitas vezes essas histórias, elas são fictícias, algumas vezes são fictícias, né? Fantasiosas, e outras são histórias reais. Aliás, o mundo é feito de histórias, de memórias, de lembranças. Existem histórias diversas de pessoas de todos os lugares do mundo. E quando a gente se depara com outras histórias, isso só faz a gente crescer como pessoa. Olha o que diz o livro de vocês na página 14. O mundo é cheio de histórias, lembranças e memórias. Como existem pessoas diferentes no mundo? Quando elas se encontram por aí, suas histórias também se encontram. É importante entender essas diferenças e observar que quando reconhecemos bem quem somos e que o outro é diferente de nós, não estamos perdendo nada, pelo contrário, só temos a ganhar. Você conhece pessoas diferentes de você, que vêm de outros lugares, que têm novas histórias? Quais são as histórias que você prefere conhecer? Você sabia que existe um pássaro, segundo dizem, que canta para quem chega trazendo suas histórias? Você sabe disso? Conhece esse pássaro? Eu não conhecia, eu não sabia que existia. Bom, vamos ler o poema que fala sobre vários passarinhos, várias aves, que assim como as pessoas têm nomes, características e histórias diferentes. Vamos lá? Página 15. Nome de passarinho. Assim como as pessoas, coisas e tudo no mundo, passarinhos também têm nomes, de que devem ter orgulho profundo. Biguá, curicaca, tesourões pequenos e grandes, tem passarinho chamado guará e tem um enorme côndor dos Andes. A gente tem nome, endereço, identidade e muitos afins. Passarinhos andam em bando, como adultos, jovens e curumins. Um nome não diz tudo, mas é parte do que se é. É assim que o gavião pega macaco não se confunde com caburé. O taperuçu de coleira branca, será que se entende com o de coleira falha? Ou será que o beija-flor rajado com as corujas é que ralha? O fato é que passarinho, gente, tudo por aí, tem direito a nome e identidade e também a cuidar de si. Gente livre para pensar, refletir sobre o que rola, passarinho solto no céu, sem a prisão da gaiola. Fofo, né? Muito bonitinho. Esse poema de Bruno Fedado. Afins, lá embaixo diz, no vocabulário da página de vocês, afim significa parecido, semelhante. Você gostou desse poema e do que ele diz? Nos livros podemos encontrar diversas histórias, como essa que acabamos de ler, escritas em versos. Há também histórias escritas em prosa e até mesmo em quadrinhos. Existe uma infinidade de livros com os mais diversos temas e gêneros. Hoje em dia, além dos livros impressos, encontramos em bibliotecas e livrarias, há também os livros digitais chamados e-books. Bom, esse aqui que fala de história, essa história aqui, né? Esse texto, a gente sabe que é um tipo de texto em verso, um poema, né? Que é escrito em versos e estrofes. Existe aquele em prosa, que
são escritos em parágrafos. E existem as histórias em quadrinhos. Vamos trabalhar agora sobre isso? Nas atividades a seguir, nós vamos ver como a gente pode escolher os livros que a gente lê, os textos, como é que a gente pode escolher os textos para a gente ler. Nas bibliotecas é bom que a gente esteja com algum responsável, é bom que algum adulto responsável que conheça a mamãe, o papai, o titio, a professora indiquem livros e que esses livros sejam para vocês, de acordo com a faixa etária de vocês, indicado para vocês. Tá? Às vezes a gente escolhe pelo nome do autor, às vezes a gente escolhe pelo título, a gente olha o título e acha interessante, até mesmo a capa do livro, né? Chama a nossa atenção e essa é a intenção mesmo, de uma boa capa ilustrada. Mas vamos lá. Ó, aqui a gente tem para explorar, depois vocês podem acessar. Conheça algumas das maiores bibliotecas do mundo disponíveis aqui, nesse endereço. E conheça um pouco da história de um homem que diz já ter lido mais de 10.000 livros. Nossa, a gente conta lá na árvore de livros a quantidade de livros que vocês leem, né? Imagina chegar a 10.000 livros. Em um ano, acho que não dá, não. Deve ter sido por muitos anos, né? Curiosidade. No Brasil, há ainda muitas pessoas que não nutrem o hábito de ler. Para se ter noção disso, uma pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, publicada no ano de 2016, mostrou que 44% da população brasileira ainda não leem e 30% nunca compraram um livro. O cenário ainda não se alterou muito. Ler não contribui apenas para que consigamos escrever com maior fluidez, menos ainda para simplesmente entreter, mas também para favorecer a formação do ser humano como tal, estimulando a compreensão sobre si mesmo e sobre o mundo. Desse modo, constrói-se uma efetiva postura de cidadania, sempre visando ao desenvolvimento do espaço onde habitamos. E como ler é importante para a nossa formação como pessoa, como ser humano, não só como estudantes. Quem lê muito, sabe muito. Além de ler mais, ler melhor, escrever melhor, você aprende, você cresce, se desenvolve o raciocínio, o pensamento, habilidades importantes para a formação humana. Vamos lá. Converse com os colegas e professor sobre os livros que você leu. Essa conversinha você vai fazer em casa com a sua família. Quantos livros você já leu? Você já perguntou à mamãe ou ao papai se eles têm esse hábito de leitura? Quantos livros eles já leram? O irmão, de repente? De quais temas você mais gosta e por quê? Você tem um autor favorito? Dos livros que você leu, de qual história você mais gostou? Qual livro você gostaria de ler? Por quê? Como você soube da existência dele? Vamos conversar entre família? Depois vocês me contem aí. Quem lê mais na sua casa? Quem tem mais o hábito de leitura? Façam uma maratona, que tal? Fazerem uma maratona de leitura na casa de vocês. Bacana, e vocês têm uma ferramenta, que é a árvore de livros, né? Nem precisa gastar dinheiro com livros, olha só, porque livros é um material caro. Número 2, ative a memória, página 17. Se você fosse indicar a leitura de um livro a um colega, qual livro você indicaria? Por quê? Vocês já leram alguns livros na árvore de livros, né? Então, não precisa ser só da árvore de livros, você pode ter um livro físico em casa também que você tenha lido. Qual você indicaria? Pensa aí e diz por quê, tá? O que você achou de interessante na história? Ou, de repente, você acha que aquele livro combina com o seu amigo por algum motivo? Pensa aí e responde, tá? Resposta pessoal. Número 3, página 18. Suponha que você vá a uma biblioteca escolher um livro para um amigo. Peraí que está aqui na frente. Ele gosta de ler livros com os seguintes títulos: Viajando pelo Espaço, Meu Amigo da Via Láctea e O Rei da Estrela Sírius. Sabendo disso, qual dos livros listados a seguir você escolheria para ele? Os Homens das Cavernas? Piadas e Risadas?
Conte outros contos, O Universo e Seus Segredos, Os Guerreiros Vikings. Qual livro você escolheria para ele? Ele gosta, parece ali, que ele gosta de astronomia, né? Dos astros, das estrelas. Então, qual você escolheria? A, B, C, D ou E? O mais indicado para ele é a letra D, que fala do universo e seus segredos. Tem mais a ver com os livros que ele costuma ler. Número 4. Nos nomes de passarinhos citados no poema de Bruno Fedato, você conhecia algum ou alguns? Qual ou quais? Aí você vai escrever uma resposta pessoal. Você conhecia algum desses passarinhos aí? Qual que você conhecia? Eu, por exemplo, conheço beija-flor, coruja. Eu não conheço muito assim nomes de pássaros diferentes, não. Condor eu também já ouvi, até tem numa música, né? Uma música antiga, não é do tempo de vocês, do tempo do meu pai ficava cantando. Enfim, então vocês vão escrever aí, é uma resposta também pessoal. Número 5. Você concorda com o poema quando ele diz que os passarinhos não devem ficar presos em gaiolas? Por quê? O que vocês acham? Aí também é uma resposta pessoal. Eu, pessoalmente, concordo com o autor, porque ninguém gosta de ficar preso, né? Não está sendo ruim esse tempo que a gente está passando sem poder sair muito de casa. Agora a gente está saindo um pouquinho mais, está um pouquinho mais tranquilo, né? Ou a gente sai para ir ao mercado, sai para ir na farmácia, mas a maioria do tempo a gente tem que ficar em casa se cuidando. Na verdade, não pode passear, não pode curtir, conhecer os espaços, encontrar pessoas. Imagina um passarinho ficar preso na gaiola. Bom, eu penso assim. Por isso eu concordo com o autor. E aí você vai escrever a sua resposta pessoal. Número 6, página 19. Observe a palavra seguir as palavras apresentadas no poema. Também e gente. Você já sabe que antes de P e B se usa M. Antes das demais consoantes, usa-se N. Então, assinale entre as imagens seguintes aquela que representa uma palavra escrita com M antes de P ou B. Então, a gente vai marcar aqui, apresenta o que seu nome apresenta um M antes do P ou B. N não. Então, vamos lá. Dente, a gente escreve com M ou com N, pensa aí. Pente, cinto, corrente e pombo. Qual delas apresenta o M antes do P ou do B? Já descobriu? Essa C aqui estava aqui embaixo, tá, gente? Botei aqui só porque para poder ficar uma imagem melhor visível, senão vai ficar muito pequenininha a página. Descobriram? Posso mostrar a resposta? Letra C, pombo. Pombo se escreve com M antes de B, né? As outras nem tem P nem B. Dente não tem, pente só tem P no início, cinto não tem e corrente também não tem. E vocês vão ficar com agora atividade pós-videoaula, que na verdade são as questões de resposta pessoal. Às vezes vocês não conseguiram responder durante a videoaula. Então, acabando a videoaula, vocês voltem nessas questões que foram de respostas, que são de respostas pessoais para vocês responderem. A número 2 da página 17, a número 4 e a número 5 da página 18. 3 questões de respostas pessoais. Ok? Um beijo e até a próxima videoaula.